Volume 9. Capítulo 187, A Filha do Rei Demônio, Parte 2. Nota do autor, Ryo Shirakomi. Publiquei um capítulo de comemoração de Natal no post anterior. Se você veio diretamente para este capítulo, se preferir, consulte também o capítulo anterior. Parte 1. Um grupo carregando fuzis de assalto e usando máscaras corria por um corredor subterrâneo em um prédio escuro. O lugar para onde eles estavam indo era o lugar onde as crianças que foram levadas como reféns estavam sendo mantidas. Os camaradas que estavam indo para lá ficaram fora de contato um após o outro, entendendo que algo estranho lhes havia acontecido. Esse grupo corria para aquele lugar em pânico. No total, havia quase 20 pessoas neste grupo armado. Um deles, que corria atrás do grupo, ouviu um som como algo pulando em uma sala pela qual o grupo passava, então parou por reflexo. Seus outros camaradas foram avançando aos poucos, mas os camaradas próximos a ele também pararam de correr e o encararam de forma questionadora. Ele fez um gesto que transmitiu a seus companheiros como ele ouviu um som vindo de dentro da sala e, por precaução, ele propôs investigar o interior. Os homens que pararam eram 6 no total, eles assentiram um com o outro e deixaram para trás 2 pessoas no corredor quando passaram pela porta de aço aberta e entraram na sala. Logo a seguir, a porta estava emitindo um som de forma automática. Não, uma mão pequena que não foi notada por ninguém estava silenciosamente abaixando do teto e fechando a porta. Um dos homens que foram deixados no corredor disparou pela porta enquanto o outro tentava emitir uma voz de aviso, mas pouco antes disso, tiros ecoaram dentro da sala. Gualha. Vozes doloridas podiam ser ouvidas quando as balas que voavam do teto causaram um impacto severo aos 2 homens que expuseram as nucas. Suas consciências foram apagadas no mesmo instante. Os 2 homens restantes se viraram e dispararam balas na porta de onde entraram, mas não houve gritos do inimigo que ressoaram dentro do local. Em troca. Clique. Um som sinistro ressoou atrás deles. Os 2 homens moveram apenas os olhos para se olharem. Então, igualando a respiração, eles se viraram ao mesmo tempo. Assim. Devagar, Nano. Pendurada de cabeça para baixo no teto, com um par de pistolas, com Donier Schlag apontadas para as testas dos 2 homens, havia a figura de uma garotinha. Os 2 homens estavam prestes a praguejar, mas antes que pudessem fazer isso, a garota, Miu, puxou os gatilhos. As cabeças dos 2 foram jogadas para trás com muita força. Suas cabeças bateram na porta e interromperam a intrusão dos 2 homens restantes que tentaram entrar por um instante. Aquele instante foi uma abertura fatal contra a filha amada que havia recebido o ensinamento de um atirador monstruoso. No momento em que a porta se abriu com uma força que derrubou os corpos de seus companheiros, o som seco de Opan, Pan, ressoou e, ao mesmo tempo, os 2 homens desmoronaram. A figura que estava pendurada no teto, que havia atraído o inimigo para dentro da sala antes de derrubá-los, enquanto ainda estava de cabeça para baixo, era muito parecida com a do assassino Leon 1. Agora, pessoal, antes que esses caras voltem, estamos saindo, Nano. Quando Miu chamou o canto da sala, logo depois disso, o canto da sala onde não deveria haver nada de repente se distorceu e as figuras das crianças apareceram. Cada uma delas estava segurando uma grande cruz na palma da mão. Essas cruzes eram um artefato não toque, pervertido, mas como uma função suplementar, elas também tinham a capacidade de ocultação que fazia uso da reflexão da luz. Ei, Miu. Um pouco antes, como você ficou de pé no teto? Enquanto se movia, Natália ficou incapaz de suportar e perguntou isso. Para isso, Miu respondeu com uma palavra, coragem. Os ombros de Natália encolheram ao dizer, pelo menos eu queria que você dissesse que era magia, e é claro que a causa de Miu ficar parecida com Leon não foi por causa da coragem, mas por causa da pedra de gravidade e da aerodinâmica inseridas em suas botas. Mas, naquele momento, o som de uma explosão veio à distância. Miu-chan, agora mesmo, e eu acho que isso veio do lugar onde estávamos antes. Mu. Talvez eles tenham sido pegos na armadilha que Miu montou lá e foram o Piu e Nano. Suas armas são excelentes, mas os movimentos dos criminosos San são relativamente grosseiros. É mesmo.
As bochechas de Emily se apertaram por saber que Mill parecia ter feito algo assim, levando em consideração o movimento do inimigo enquanto eles não haviam notado. Ou melhor, ouvir uma garota de 10 anos encontrando falhas em um grupo armado, e isso fez ficar ainda mais preocupado com a verdadeira identidade de Mill. Mill usou o Gankata 2 com as duas pistolas, o martelo de guerra, técnicas com chicote e a arte de duas espadas para cuidar dos inimigos que encontrou enquanto se movia. As crianças estavam com olhos brilhantes para Mill como se estivessem olhando para uma heroína enquanto seguiam atrás dela. Finalmente, eles descobriram uma porta que tinha a palavra ou saída ou escrita. Era uma porta que se conectava ao exterior. Enquanto a expressão de Natalia e os outros brilhavam de alegria, a expressão de Mill ficou complicada. Mas, ao mesmo tempo, ela podia ouvir o som de muitos passos do fundo do caminho pelo qual eles haviam acabado de passar. Assim, enquanto suspirava profundamente, ela abriu a porta enquanto dizia a Natalia e aos outros para segurarem as cruzes com firmeza. Assim. Então, você é o diabinho que apareceu entre as crianças? Um grupo mascarado de quase 30 pessoas, totalmente armado, estava esperando enquanto apontavam os canos dos fuzis para a porta. Natalia e os outros gritaram ao testemunhar isso. Mill não respondeu à pergunta do homem que parecia ser o líder do grupo armado. Em vez disso, ela olhou ao redor. O lugar para o qual parecia ser um enorme armazém. Se fosse normal, deveria haver muito material colocado em cada recipiente que estava colocado no local. O nariz de Mill, que era uma habitante do mar, detectou o cheiro de sal. A partir disso ela entendeu que aquele lugar era adjacente a um porto, na verdade, ela reconheceu isso desde o início. Sim, este local era um distrito de depósitos para armazenar os itens de navios de carga. No momento, eles estavam em um armazém estabelecido em conjunto com o prédio da administração na esquina daquele distrito. No entanto, dentro desse armazém havia uma quantidade bastante boa de segurança estrita. Sem mencionar as dezenas de pessoas armadas, havia também muitas armas pesadas e muitos computadores para a sala de comando alinhados. Além disso, havia também coisas como um veículo blindado que estava camuflado e um veículo que parecia um caminhão de sorvete do lado de fora, mas tinha uma metralhadora equipada em seu interior. Pelo armamento e pelo sequestro de reféns, imaginei que, por um acaso, poderia ser assim, mas, e como esperado, todos vocês não são meros sequestradores, mas um grupo terrorista, Nano. Mas quem diabos é você? Uma guarda-costas preparada pelo governo? O líder terrorista estava recordando um garoto soldado de seu próprio país no fundo de sua mente enquanto compartilhava sua conjectura. Seja como for, era difícil acreditar no fato de que uma garota sozinha como essa ser capaz de espancar os soldados de sua organização, e ele também estava preocupado de onde essa garota conseguiu sua arma. De todo modo, essa garota era uma existência irregular, alguém como Mill, cuja identidade eles não podiam confirmar, deveria ser rapidamente morta, mas sua normalidade fez esse líder questioná-la. O smartphone de Mill, onde está, Nano? Responda a minha pergunta. Mesmo que devesse ser um checkmate com quase 30 armas apontadas para as crianças, a atitude composta de Mill não foi abalada e ela o questionou. Isso fez com que a voz do líder diminuísse. Quero que você responda primeiro, Nano. Se você fizer isso, eu responderei. Você acha que está em uma posição em que pode negociar? O modo de falar de Mill foi replicado pelo líder com o surgimento de uma de suas mãos. Na mesma hora, um tiro ecoou. Um de seus subordinados apontou a arma para Natalia e disparou. Mas, de forma natural, porque a mão de Natalia estava segurando o não toque, pervertido, a bala foi bloqueada por uma parede invisível e parou no ar. Os terroristas ficaram agitados e barulhentos. Em meio a tudo isso, o líder também estava olhando maravilhado, mas ele abriu a boca sem perder a calma. O que é isso? Então, a América chegou a desenvolver algo assim. Em vez disso, onde está o smartphone, Nano? O líder adivinhou que a causa da compostura de Mill era por causa daquele escudo invisível. No entanto, em sua mente, uma solução apareceu no mesmo instante, uma em que eles poderiam apenas tirar o escudo diretamente se uma arma não funcionasse. Se eles pudessem roubar esse escudo, seria vantajoso para suas atividades terroristas daqui em diante. Pensando isso, ele riu em seu coração.
Talvez o líder tenha se sentido na vantagem com a compostura que acabará de obter porque respondeu à pergunta de Miu movendo o olhar. O lugar em que seu olhar apontou era um canto da simples sala de comando, onde havia muitos computadores reunidos. Provavelmente, os smartphones das outras crianças também estavam lá. Então, quem é você? Desta vez, o líder a questionou. Por ter revelado a Miu a localização do smartphone, ele sentiu que desta vez era a vez da garota responder. Em resposta a isso, Miu estava com uma expressão exasperada. Não há chances de eu responder isso, Nano. Você deve ter algo errado em sua cabeça se acreditou que seu inimigo falou sério, Nano. O líder usava uma máscara, mas sem dúvidas, uma veia latejava de forma visível em sua testa. Sério, ele queria ver o rosto dos pais que estavam criando essa garota. Você está pensando que, por ter esse escudo, todos estão seguros? Algo como isso pode ser eliminado de forma direta e tomado, e isso é tudo. Pensei que você fosse alguém que havia recebido treinamento especial, mas não pode nem fazer uma avaliação adequada da situação. Eu te superestimei? Ou então, você está pensando que pode fazer algo contra esse número de pessoas com aquelas pequenas armas ou aquelas armas primitivas? A mão do líder levantou-se silenciosamente. Um homem ao seu lado adivinhou que o líder queria e sussurrou algo em um fone de ouvido sem fio, e então outro grupo de homens armados com mais de 10 pessoas apareceu da porta atrás deles. Além disso, um grupo de 30 homens inundou para dentro do armazém e cercou Miu e as crianças. Não gastem muito tempo nisso. Nós vamos estar ocupados com a nossa operação depois disso. Ainda há mais de 50 homens lá fora. Não há lugar para vocês escaparem. Voltem para sua prisão obedientemente. Talvez vocês crianças possam voltar para casa vivos, dependendo da atitude de seus pais, entenderam? O líder atingiu as crianças com desespero. Ele mostrou a elas a enorme diferença na força da batalha e também balançou uma ligeira esperança diante dos olhos deles. Natália agarrou-se com força à manga das roupas de Miu. As outras crianças também estavam se aconchegando ao redor de Miu com expressões assustadas. Miu olhou por cima do ombro para elas enquanto mostrava um sorriso que nem tinha um ponto de desespero. Era um sorriso destemido que faria qualquer um engolir em seco. O canino estava exposto, os olhos brilhavam com feroz atrocidade e as costas estavam retas e imponentes. Miu voltou-se para o líder e depois guardou Donier Schlag em seus coldres. Isso mesmo, é assim que você... Diferença de força? Isso é demais, até para um mal-entendido. O líder deu um passo à frente, pensando que Miu havia se rendido, mas seu passo parou com as palavras da garota que interromperam suas próprias palavras. Ao mesmo tempo, ele viu a figura de Miu erguendo silenciosamente a mão dela para cima. E então, a joia carmesim que estava fixada no dedo anelar da mão esquerda estava começando a brilhar por algum motivo. Percebendo isso, o líder olhou com espanto. Miu sorriu sem medo enquanto ressoava suas palavras com ousadia. Desde quando você se iludiu pensando que Miu estava sozinha? O quê? Logo depois disso, uma luz carmesim explodiu. Os terroristas puxaram os gatilhos de suas armas ao testemunharem isso. As balas disparadas foram bloqueadas, não por um escudo invisível, mas por uma obstrução física. 6 braços metálicos. Várias pernas como uma aranha. Na parte de trás e na frente, havia várias armas que pareciam brutais, mesmo com apenas um olhar. Cabeças elegantes e olhos que de repente brilharam. Guerreiros de aparência estranha, com uma composição metálica, e havia 7 deles. Protegendo Miu e as crianças, aqueles corpos que ostentavam a maior dureza, bloquearam todas as balas, sim, eles eram. O grande esquadrão demônio de batalha dos pecados capitais Rangieran. Do Paan. Do nada, cortinas de fumaça de 7 cores explodiram, e os 7 golems vivos fizeram poses extravagantes. Espanto e perplexidade. Sem distinção de inimigo ou aliado, todos os humanos congelaram. Como? Isso é impossível. Parecia que uma contestação de alguém que havia retrocedido para sua fase de criança podia ser ouvida em algum lugar. Se você deseja parar Miu,
Pelo menos prepare apóstolas de Deus em números de 2 dígitos antes de se gabar, Nano. O que? Miu sorriu de forma destemida para o líder agitado enquanto dava seu pedido. Todos, matem eles, Nano. Sim, senhora. Como se dissessem algo assim, os Rangers demoníacos saudaram a garota com adoração, e, no momento seguinte, Gachum, suas armas foram lançadas com sons mecânicos. O espetáculo começou com o terrorista que estava ameaçando sua princesa. As 2 metralhadoras que estavam presas a um corpo transformaram tudo dentro do armazém em mero lixo, enquanto as pequenas cápsulas de mísseis presas nos ombros fizeram chover mísseis como uma chuva de meteoros e transformaram a área em um mar de carmesim, chegando até do lado de fora do armazém. Correndo com movimentos de alta velocidade, como se estivessem planando usando os patins presos em suas múltiplas pernas, o portátil Astast, canhão de 88 mm, como arma de suporte e o canhão supereletromagnético disparado. Os oponentes que carregavam explosivos lançaram ataques suicidas com a determinação de se explodirem, mas foram feitos em pedaços pelas espadas de laser anexadas em seus 2 braços e muitas pernas. A pessoa que tentou usar a arma pesada carregada no caminhão camuflado foi pulverizada e enviada voando junto com o veículo pela estaca gigante do Batbunker disparado por um Ranger demoníaco que mostrou um salto que não se adequava ao seu corpo grande. Impossível, a América criou até esse tipo de arma. Eu acho que não pode ser isso. Quando o líder terrorista gritou alto, enquanto desesperadamente ordenava a seus companheiros que revidassem, Emily Kuhn, cujo pai era na verdade um tenente-general 3 do Exército dos Estados Unidos, mostrou um sorriso sem graça enquanto fazia uma contestação dentro de seu coração. É aquela pirralha, mate essa pirralha. Eles devem parar se ela estiver morta. Lúcifer, Mamon e o Leviatã já estavam enlouquecidos do lado de fora do armazém, gritos e explosões ecoavam no exterior. O líder, que sobreviveu obstinadamente em meio a tudo isso, encarou Miu como um demônio enquanto preparava um lançador de foguetes. Em resposta a isso, Miu pegou uma das joias que foram colocadas no cinto em sua cintura. Era uma joia que brilhava em amarelo como um topázio. Mas, dentro dessa joia do tamanho de uma bala, algum tipo de padrão geométrico, um círculo mágico, estava entalhado. Miu segurou a joia com o dedo indicador e o dedo médio e a empurrou em direção ao líder terrorista, como se opusesse ao lançador de foguetes. Ela então girou em direção ao líder enquanto usava o poder das palavras para causar um fenômeno sobrenatural. Order, Miu comanda. Civil Autonitors, seja eletrocutado pelo lagarto dourado. No momento seguinte, o topázio emitiu um brilho dourado e, em seguida, em um instante, a luz emitiu uma faísca enorme, assumindo a forma de um dragão gigante. Enquanto se enrolava acima da cabeça da princesa que havia o invocado, o dragão, que estava revestido com um raio dourado, o dragão do trovão, olhou de forma feroz para o líder que estava emitindo sons idiotas. Logo depois disso, o dragão soltou um rugido intenso. Não. O líder gritou como se fosse uma menininha e tentou escapar, mas não havia como alguém escapar do dragão do trovão usando pernas humanas. Os subordinados ao redor também foram arrastados para o rugido e a boca do dragão se fechou com eles dentro. Artefato de invocação mágica do tipo joia de uso exclusivo de Miu, Vamor de Ilyoneesha. Esse artefato reagiria à alma e ao poder das palavras de Miu. Onde ela seria capaz de usar a magia que Yui selou na joia específica, uso único. As joias coloridas colocadas no cinto no lugar das balas foram carregadas pela magia artesanal de Yui, e apenas a garota poderia invocá-las. Era exatamente como a magia usada por uma certa família descuidada e algo assim com certeza não poderia ser dito. Antes, quando Miu estava assistindo a um determinado anime, ela estava dizendo, as joias mágicas são muito legais, Nano. Mas, a magia de Ilyoneesha é mais incrível, Nano. Mesmo que esse artefato tenha sido o resultado do afeto de Yui, que teve sua origem quando ela ouviu o que Miu disse, se fosse dito que não havia conexão com esse evento, então não havia conexão. Miu. Agora mesmo. Agora mesmo. Mamá Magiaaya. Natália estava ficando toda abalada enquanto pedia a confirmação de que como esperado, Miu é uma maga, com palavras desarticuladas.
Esse é o amor de Illumination, Nano. É. Não, isso foi magia, não foi? Esse é o amor de Illumination, Nano. É. Amor? Não, mas magia. Como esperado do amor de Illumination, Nano. A mente de Natália estava em caos. Parecia que, depois da coragem, Miu estava causando um fenômeno sobrenatural com o amor. Caramba, já não está tudo bem, mesmo se você confessar que é magia. Natália gritou em seu coração. Uma mão foi colocada gentilmente no ombro da garota. Quando Natália olhou para trás, lá estava o jovem Emília ao lado dela, que falou, e não está tudo bem, amor. Com uma expressão iluminada. A capacidade do jovem Emília parecia ter atingido seu limite máximo há muito tempo. Parecia que ele poderia aceitar o que foi falado ou feito se fosse algo perpetrado por Miu. Por ora, Natália calou o garoto com seu punho. Os gritos dos terroristas pararam menos de 5 minutos depois disso. Miu deixou a libertação das crianças que estavam presas em outra sala para os Rangers demoníacos e ela foi para a sala de comando. Lá, ela encontrou seu smartphone normal e suspirou em alívio. Ei, Miu-chan. Isto é... Miu. O jovem Emília estava pegando de volta seu próprio smartphone enquanto olhava para a tela do PC que ele apontou. O PC estava praticamente quebrado, então o que foi projetado naquela tela era apenas uma imagem que permaneceu congelada, mas o que foi refletido lá foi a cena de um aeroporto destruído em algum lugar e um estádio cheio de fumaça. Parecia que os terroristas não apenas fizeram o sequestro dessa vez, mas também realizaram atividades terroristas em outros lugares. Miu assentiu e se afastou rapidamente, e então ficou parada ao lado do líder que estava preto e carbonizado enquanto fumaça saía de seu corpo, embora parecesse que o homem ainda estava respirando, mesmo que com dificuldade. Enquanto Natália e os outros estavam vigiando Miu, imaginando o que ela faria, em direção ao líder que estava deitado de cabeça para baixo, imóvel, a garota, e chutou a virilha do homem. Oh! Acorde logo, Nano. Líder San abriu os olhos enquanto soltava um grito estranho. Ele estava se contorcendo e rolando no chão enquanto pressionava a virilha. Miu chamou o Satã para prender os braços do líder para impedi-lo de se movimentar. Aquela figura que estava contida com os braços abertos parecia estar sendo crucificada. Sua maldi. Não fale como se estivesse no comando, Nano. Dizendo isso, Miu mais uma vez lançou um esplêndido chute na virilha do líder San. Ai! Líder San soltou um grito estranho mais uma vez. Com o jovem Emile como o primeiro, os outros meninos também estavam empalidecendo, com as mãos pressionando as próprias virilhas enquanto ficavam nas pontas dos pés. O que está acontecendo agora? Seu plano, seu objetivo desta vez, cuspa tudo, Nano. Quem iria? Miu de modo súbito se afastou com passos rápidos, depois pegou o chicote preto e isto é uma arma, Jizu. E então, ela fez o chicote se mover em uma espiral ao redor dela, o que causou um som de ar cortante. Quero que você fale, Nano. A ameaça não, Como era de se esperar, a virilha do líder San, que recusou a demanda de Miu enquanto empalidecia, foi chicoteada com força pela ponta do chicote que balançava de forma feroz junto com o som do ar sendo cortado. Líder San estava gritando, os meninos empalidecendo, e as meninas estavam encarando fixamente o desenvolvimento do evento entre as frestas de seus dedos que cobriam seus rostos. Vamos, fale logo, Nano. Se você não falar, a vida de seu filho será tomada, Nano. Esta garota demoníaca, Direitar, esquerdar, Nano. Parei, não coloque mais as mãos no meu filho ou... Até que você fale, o chicote, não vai parar, Nano. Não. Ora, Nano. Pam, bichixi, baxi, supaar. O chicote tornou-se uma tempestade negra, no entanto, com uma excelente gestão da força, isto é uma arma, Jizu estava torturando o filho do líder San. À esquerda e depois à direita, o filho foi atormentado com uma tortura infernal,
Como se estivesse recebendo um Dempsey Roll 4. A cena de um terrorista do sexo masculino que gritava ao ser chicoteado com força por uma bela garota de 10 anos estava acontecendo. Em pouco tempo, todo o plano terrorista de grande escala foi falado pelo líder que estava chorando e soluçando enquanto pressionava sua virilha com o corpo curvado como uma tartaruga. Miu, que o ouviu, guardou-o. Isto é uma arma, diz-o e caminhou em direção ao líder. Eu te imploro. Já falei, por isso, por favor. O líder San estava muito sério. A atmosfera brutal que ele exibiu a princípio não podia mais ser sentido. Em direção a um líder tão frágil, Miu sorriu docemente como uma fada. Líder San, e também Emily e os outros, estavam formando sorrisos coloridos de alívio, pensando que o perdão de Miu seria concedido. Você pode se tornar uma mulher viril, Nano. Espere, não. Ah! Um único tiro rugiu. Nesse dia, o filho do líder San foi levado para o céu. Soprando o cano da arma fumegante, Miu então girou sobre os calcanhares, enquanto olhava para trás para o líder que nem se mexia mais. Isso fez com que os meninos se curvassem pensando, isso é muito impiedoso, enquanto Natália e as outras meninas estavam enviando a Miu olhares calorosos com as bochechas vermelhas pensando, Miu, que adorável. Miu, que voltou para aquelas crianças, pegou seu smartphone. Miu, o que vamos fazer? É verdade. O terrorismo está acontecendo em vários locais, não está? Rápido, temos que informar isso. Natália e Emily conversaram com Miu, dizendo a ela que eles tinham que informar seus pais o que estava acontecendo agora para o governo. NN. Isso também é bom, mas acho que eles não serão capazes de fazer nada sobre os lugares que já foram explodidos, ou sobre o avião que está sendo sequestrado no momento, ou sobre todos aqueles soldados sitiados que estão estacionados naquele local no país estrangeiro, Nano. Se forem pessoas normais. De fato, como Miu disse, a situação atual era grave. Já havia vários aeroportos e estádios explodidos, havia também vários aviões que estavam sendo sequestrados. Perto da costa, havia um navio ancorado carregado de mísseis, onde em breve ele dispararia em direção à cidade, enquanto o exército que estava estacionado no país dos terroristas estava sendo sitiado e aniquilado em uma situação em que estavam isolados. Além disso, os terroristas tinham outra base além desta. Havia muitos reféns presos lá também, e parecia que até um ataque contra o presidente estava sendo realizado no momento. Parecia que o presidente foi atacado quando estava voltando para a Casa Branca de seus negócios oficiais a fim de lidar com esses casos de terrorismo. Dessa forma, seria impossível resolver tudo sem quaisquer problemas. Era fácil imaginar que daqui em diante também, dentro de algumas horas, haveria uma tremenda quantidade de danos que ocorreriam. Sim, era como Miu disse, as coisas seriam assim, normalmente. Natália e as outras crianças estavam demonstrando expressões ansiosas, contudo, Miu estava orgulhosa enquanto estufava o peito antes de fazer uma declaração com uma voz cheia de absoluta confiança. Vou ligar para o papai agora, Nano. Por isso, vai ficar tudo bem, Nano. Parte 2. Tririririm, o toque de um telefone preto com disco rotativo estava ecoando na sala de estar da casa Nagumo. É a Miu. Acho que agora é a hora da festa acabar. O telefone receptor era o smartphone de Hajime. Hajime estava sorrindo calorosamente ao lembrar sua amada filha saindo animada, toda vestida, enquanto pegava seu smartphone. Ei, Miu. É a hora de buscá-la. Papai. No momento, parece que o mundo está em apuros, então eu quero ajuda, Nano. Como é? A primeira frase da filha que saiu do smartphone fez Hajime soltar uma voz idiota de forma espontânea. Yui, Shia, Tio, Remia, Kaori, Shizuku, Aiko, Liliana, Shu e Sumire, que estavam relaxando na sala de estar, soltaram um só e direcionaram suas atenções para a conversa. Hajime ativou o modo alto-falante e depois perguntou o que ela queria dizer. Veja, quando Miu chegou à festa foi sequestrada por terroristas. No local onde Miu foi sequestrada, Miu agiu precipitadamente. Como resultado, Miu teve uma conversa com o filho do terrorista San e descobriu que o mundo está em apuros. Neste momento,
É assim que é, Nano. Entendo, eu entendi e entendi nada. Mas o que você estava fazendo para as coisas ficarem assim? É porque Miu é a filha do papai, Nano. Certo, eu entendi. Todos assentiram com as palavras de Miu. Enquanto olhava para todos com olhos reprovadores, Hajime mudou sua expressão. Então, o que você quer que o papai faça? Eu não entendi muito bem, mas Miu aniquilou os sequestradores. Certo? Claro, eu vou encobrir tudo, mas para onde você quer que papai e todas vão e o que você quer que façamos? Ei, como esperado do papai de Miu, Nano. Miu ama o papai, Nano. Miu não deu nenhuma explicação satisfatória, mas Hajime compreendeu os pontos importantes e deixou para trás as circunstâncias triviais enquanto perguntava sobre o pedido de Miu. Ouvindo isso, a garota respondeu com uma voz alegre. Desde que Miu era uma criança, ela tinha sido direta com suas expressões de amor, mas, nos últimos tempos, talvez fosse apenas a impressão de Hajime, mas parecia que havia um encanto excessivo preenchendo a voz da garota. Quando Hajime olhou para todas as Oneis-sans, por algum motivo, todas mostraram os polegares ao mesmo tempo. Hajime só poderia sorrir sem graça. Depois disso, o sinergista usou a bússola e determinou os locais em que os atos de terrorismo estavam acontecendo. Ele deixou a proteção da casa para assumir e as outras antes de usar a chave de cristal para se teletransportar para os locais em todo o mundo. Embora não fosse intencional, os terroristas haviam sequestrado Miu e pretendiam executar publicamente sua importante amiga. O desejo de sua amada filha era impedir isso. Para Hajime, o ideal ou o senso de valor ou objetivo da organização terrorista já era algo que não lhe interessava. Quem espalhou a tragédia de forma indiscriminada foram eles, os terroristas. Para a filha de um monstro ser incluída entre essas tragédias, isso os levou a se tornarem algo da irracionalidade, porque isso nada mais era do que colher o que plantaram. E isso seria provado a eles dentro de algumas horas. Nota do autor, Ryu Shirakomi. Muito obrigado por ler essa história. Muito obrigado pelos pensamentos, opiniões e relatos sobre erros de ortografia e palavras omitidas. Esta se tornou a última atualização até o final do ano. Ao longo deste ano, houve várias coisas, como a publicação ou a conclusão do material principal. A vida real é sempre como a vida real, e o trabalho é sempre muito sério, mas graças a Naru e graças à possibilidade de poder me divertir com todos os seus leitores também, não há dúvida de que foi um ano divertido. Naru-san, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a todos que vêm aqui para ler também. Tenham um bom ano novo. E então, por favor, cuidem de mim no próximo ano também.